Uma questão importante para tratar, ainda olhando para esse período dos anos 70, 80, no caso específico do Brasil, é a situação econômica do país e a tragédia, o abismo econômico no qual o país vai ser jogado nos anos 80, durante os anos que vão ser marcados pelo encerramento da ditadura. Há toda uma discussão que já foi feita sobre a repressão, a violência, os estupros, os sequestros, os vínculos com o crime organizado, que são característicos do período da ditadura, mas uma coisa importante para ser apontado também é a incompetência econômica e administrativa que vão marcar as 2 décadas de ditadura, levando o Brasil a um desastre econômico que foi parcialmente camuflado durante um período dos anos 70 por conta do endividamento assustador do país e que não vai ser mais contido nos anos 80, levando, por exemplo, o dólar a valer 10 mil cruzeiros em 1985. Um dólar custava 10 mil cruzeiros, que era a moeda da época, como se fosse o real hoje. Imagine um dólar hoje custando 10 mil reais. Ele está na casa dos 5,60, 5,70 e está todo mundo preocupado pelo efeito que isso tem na gasolina, o efeito que isso tem nos preços. Imagine um período em que o dólar chegava a custar 10 mil vezes a moeda nossa e que a inflação vai chegar a 2.000% em 89. Então, entre as coisas que precisam ser ditas em relação à ditadura, principalmente quando se fala nesse passado, quando as pessoas vão para frente de quartel, pedir ditadura, pedir intervenção militar, é questionar onde é que elas estavam quando a economia brasileira foi completamente varrida, dizimada, pulverizada, a ponto do país trocar de moeda 5 vezes no período democrático. Trocou outras 6 vezes no período da ditadura, embora isso foi maquiado, na maioria das vezes, para não dar a ideia de que estava se trocando de moeda, o que também vai concorrer para o desastre econômico. Quando a ditadura começa, o Brasil, que é uma sociedade profundamente marcada pela desigualdade social por conta do nosso passado de escravidão, por conta da desproporção entre os grupos que têm capital e os grupos desprovidos de capital, o nosso passado, por volta de 1860, ele estava dentro de um determinado grau de desigualdade social. Isso aqui é o índice Gini, né? Que a ONU usa para definir as características da desigualdade social. Quanto mais perto do zero, menor a desigualdade social, e quanto mais perto do 1.000, maior a desigualdade social. E é visível o quanto ela dispara nesse período em que a ditadura o sistema de governo do país, a ditadura de 64, e o custo social e econômico que ela vai ter, inclusive, no seu encerramento, por conta da crise que ela vai provocar, fazendo com que o país tenha um custo, econômico, social muito alto para poder se recuperar. E chegar aos patamares que estava em 1960 apenas 50 anos depois, ou seja, voltar à situação de 1960 em termos de redução da desigualdade social 50 anos depois. A característica dos governos da ditadura foi exatamente essa. No início já dos primeiros anos da ditadura, 64, 65, 66, o país já está marcado pelo desemprego, pela alta dos preços, que caracteriza a inflação, pelos baixos salários, ao ponto de que os governos vão se obrigar a ficar emitindo moedas e depois fazerem, inclusive, troca de moedas. Em 1966, o Castelo Branco lança a nota de 10 mil cruzeiros. Era uma reação à inflação e também mostrava o derretimento da moeda, aquilo que as pessoas sentiam no bolso, e a censura e a propaganda tentavam dizer que não acontecia. Fazendo comparação com nossos dias de hoje, imagine de novo uma moeda que custa, uma nota nossa de 10 mil reais. A renda média da população agora, em abril de 2020, está na casa dos 1.400 reais, até por conta da crise.
relacionado com a pandemia e com as faltas de políticas claras para combater a pandemia em nível nacional, a renda média da população hoje é R$ 1.400. Imagine uma nota que valesse hoje, né, 7 vezes a renda média da população. Né? Lançaram há pouco tempo a nota de R$ 200 e ela basicamente não foi vista por quase ninguém. Eu nunca vi nenhuma, né? Vejo pouco notas de 100 e de 200 eu não vi nenhuma nesse período todo ao vivo, né? Por conta de que é uma nota que mostra que a inflação subiu, né? E tu emite um dinheiro maior para usar para comprar as mesmas coisas que tu comprava antes. Em 66, agosto de 66, Castelo Branco está lançando uma nota que valia 10 mil vezes a menor nota, que era a nota de um cruzeiro, que é a nota do período, né? O cruzeiro foi lançado pelo Getúlio em 42, né? Sinal da insolvência da moeda, né? 5 meses depois, pouco mais, 6 meses depois, praticamente, em fevereiro de 67, a ditadura realiza a primeira reforma monetária, que é o quê? Que é substituir a moeda por outra. Quando a moeda se desintegrou, aquilo que a Alemanha enfrentou nos anos 20, a moeda se desintegra e aí a ditadura, né, o governo, né, ditatorial, ele é obrigado a criar uma nova moeda. E aí surge o Cruzeiro Novo. Desculpa, aqui está Cruzado Novo, mas está errado. É Cruzeiro Novo. Surge o Cruzeiro Novo e, né, com ele se cortam 3 zeros da moeda. Quer dizer que o que valia antes 1.000 cruzeiros, agora vale 1 cruzeiro. Né? Porque esses 1.000 cruzeiros eram usados para comprar um produto que, na verdade, estava tão inflacionado que essa moeda não dava mais conta. Se cria uma moeda nova e o valor da moeda antiga é o igual a 1 cruzeiro da moeda nova. Por exemplo, isso aqui são 10 mil cruzeiros, viraram 10 cruzeiros, se cortam 3 zeros. Só que a incompetência era tão grande que eles não se deram ao trabalho de emitir uma moeda nova. O que eles fizeram? No sentido de cédulas novas. Eles começaram a carimbar, né, como cruzeiros novos, começaram a carimbar as cédulas antigas. Então, as cédulas antigas estão circulando e vão circular até 1975 com esses carimbos, para a pessoa olhar e dizer, não, essa moeda aqui não é o valor que está dizendo ali, né? É outro valor, tem que cortar 3 zeros dela. Em 1970 eles vão lançar uma terceira moeda, tinha o Cruzeiro, tem o Cruzeiro Novo, não é cruzado, Cruzeiro Novo, e eles vão lançar uma terceira moeda que eles vão chamar de Cruzeiro também, como se fosse a mesma moeda. Não, nós só estamos adequando, e na verdade é uma outra moeda. E aí tu vai ter essas moedas antigas e a moeda nova circulando juntas até 1975. O Costa e Silva dá continuidade a essa reforma. Na verdade, o Castelo Branco, né, inicia ela, mas, né, em março ele é substituído pelo Costa e Silva. E o Costa e Silva vai dar continuidade a isso. Os anos período, os anos do Costa e Silva são anos em que a repressão se acentua nas ruas e os protestos também. A população está cansada, né? A ditadura está perdendo apoio político muito rapidamente e ela responde com repressão. E essa perda de apoio político também reflete a situação econômica e social da população, que sente no bolso, né, a perda de poder aquisitivo, o crescimento do desemprego, né, pessoas dentro de casa perdendo emprego, os preços subindo, né. Isso tudo acarreta em um descontentamento social que em 68 vai repercutir nas ruas. Os estudantes começam os protestos em 68 que vão levar às grandes manifestações. Não custa lembrar que o estupim de 68, embora já houvessem protestos antes, mas o estupim de 68 é o assassinato do Edson Luiz em março de 68. O estudante Edson Luiz, por conta do restaurante do Calabouço. O que os estudantes estavam questionando? Os preços do restaurante universitário, que atendia não só os estudantes universitários, mas também os estudantes de ensino médio, e os preços tinham subido muito, porque tudo tinha subido muito. Né? E é, portanto, por conta de um protesto econômico que as ruas do Rio de Janeiro e do país vão transbordar por um protesto político. A ditadura, acuada, responde com mais violência. A força, a reação
brutal da ditadura, com o AI-5, com a repressão nas ruas, também é um sinal de fraqueza. É um sinal da instabilidade que o país está passando, né? Que instabilidade é essa? É uma instabilidade política e econômica, por conta da queda dos investimentos, né? Os empresários, os empreendimentos internacionais têm medo de investir no Brasil, estão com medo de investir no Brasil nesse período todo, isso vai ser característica, né? Eles não querem, né, arriscar os seus capitais, e por isso também no país grandes empresários estão correndo para o dólar. A moeda está se desvalorizando muito, já teve uma troca de moeda em 67, nós estamos em 68. A moeda está se desvalorizando muito, as pessoas estão correndo para o dólar, e quanto mais se corre para o dólar, mais a moeda local desvaloriza. Então há uma desconfiança de que o regime conseguisse propor soluções econômicas para o país. Isso tudo está colocando a economia do país em xeque, né? E aí conta com a incapacidade, com a incompetência de um governo que não consegue dar conta disso e responde com brutalidade. A brutalidade é a resposta nesse período. Em 1970, já sob o Médici, um terceiro ditador se lança uma outra moeda com o nome da mesma moeda, o cruzeiro. É uma tentativa de ludibriar a população de que não houve outra reforma monetária, ou seja, outra troca de moeda. Mas, na verdade, existiu uma outra troca de moeda e vão existir algumas maquiagens nos próximos anos em relação a isso, de novo, né, de trocas de moedas que não são assim tratadas, o que vai agravar a situação econômica do país e a desintegração da moeda. Em 70, o Médici lança o Cruzeiro, né? 2 anos depois, ele vai estar lançando notas muito altas, né, para tentar responder à crise, ao que está acontecendo no país. Vou voltar a falar disso, mas, né, uma característica do período é justamente a perda de poder aquisitivo, o desmoronamento do salário, o salário mínimo, né, o salário real. E aqui nós temos um gráfico, né, para olhar assim que o salário estava tentando uma recuperação quando vem o golpe, ele está tendo uma recuperação durante o governo do Jango, teve aquela crise, Jânio Quadros, crises políticas, golpe contra o Getúlio, né? E aí está tentando haver uma recuperação quando vem o golpe 64, que derruba o Jango, e aí há uma queda brutal do salário mínimo nesse período da ditadura toda, né? Ele não se recupera mais, o que também mostra a característica do regime, que é um regime que não tinha um compromisso social, mas também ao mesmo tempo é um regime que não consegue responder às demandas da sociedade, né? E que deixa uma tragédia econômica ao seu final, né? Que vai resultar numa erosão, né, do salário da população. Vejam bem, né? Estamos aqui ainda em 93, em 89 a inflação chega a 2.000%, em 93 chega a 2.500% a inflação anual, né? E aí é só depois lá, muito custo, muito sacrifício com o Plano Real e depois com os governos do Lula, né, e da Dilma, que o salário mínimo começa uma recuperação, né? E ainda assim ele não chega aos patamares a corresponder ao valor, né, proporcionalmente que ele tinha antes do golpe. Não se recuperou, não conseguiu se recuperar disso, né? Isso é uma charge de época do Enfio. O Enfio, né, vai ser um cartunista que vai ser muito censurado. As charges que ele fazia num jornalzinho, no Pasquim, algumas dessas não chegaram a ser publicadas, né? Algumas circulavam em panfletos, né? Mas retrata bem a coisa da época. Dá para fazer um pouco de comparação com o nosso período atual, né? Isolei o salário, o índice de salário mínimo, como se estivesse isolando um vírus, né? Como hoje em dia, quando os cientistas estão pesquisando alguma coisa, né? Porque era um índice ridículo de reposição do salário mínimo que nunca repôs nada, né? É só ver por aqui. Não tem reposição nenhuma, né? Em 70, o Médici, com aquele fanismo, aquele discurso manipulando patriotismo, Copa do Mundo e tudo mais, ele disse que 1970 vai ser o ano do desenvolvimento, é 1º de janeiro de 1970. E o Médici disse, esse vai ser o ano do desenvolvimento, né? Não tem, né? O país já está com uma situação muito difícil.
né? E por conta disso, né, é anunciado o que vai ficar conhecido como milagre econômico, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento. E que, né, o discurso era transformar o Brasil numa potência mundial, mas isso ia ser feito pegando dinheiro emprestado, pegando bilhões de dólares emprestado, o que na verdade vai quebrar o país a longo prazo por conta da dívida gigantesca que o país vai contrair nesse período. Vai levar a uma grande concentração de renda também. A renda, né, a riqueza do país vai ser apropriada por apenas 25% da população. O ministro da Economia do regime, o Delfim Neto, dizia que primeiro tinha que fazer o bolo crescer para depois distribuir ele. Não adiantava tentar distribuir a renda enquanto ela não crescesse. Né? O fato é que o país pega muito dinheiro emprestado, contrai dívidas avassaladoras, isso dá uma falsa ideia de crescimento econômico do PIB, mas logo depois vem a conta, né? Como se diz, não existe almoço grátis. E logo depois vem a conta, né? A moeda não resiste, a moeda está cada vez mais frágil em relação ao dólar, e o que o regime faz? Contrai bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de empréstimos em dólar que iam ter que ser pagos depois. A conta veio, né? Os anos 80 e 90 são anos trágicos para o país por conta do custo que a ditadura nos deixou, do custo econômico. Aqui um outro gráfico que dá para acompanhar um pouco melhor, né? O crescimento da dívida nesse período, da dívida, né, pública, da dívida do Estado e da dívida privada, e também do acúmulo de reservas, que é uma poupança em moeda estrangeira, em dólar, que os estados fazem para emergências. Repare que ela praticamente não existe, né? O país não faz, o país está contraindo dívidas. E tem um fato muito curioso, que a dívida pública é muito maior que a dívida privada. Quer dizer que as empresas não estão investindo, não estão contraindo empréstimos para fazer investimentos, não tem investimento. Portanto, não tem crescimento econômico. De fato, tem um endividamento do país. Uma outra característica também é que muito desse dinheiro foi usado para favorecer grupos, né, próximos do regime. Né? Então, né, há contratos nebulosos que nunca foram explicitados, que nunca ficaram claros nesse período, mas que vão favorecer alguns grupos econômicos, alguns grupos privados que vão estar próximos ao regime. Então, o país se endivida, mas é curioso, né? Só o país, só o Estado está se endividando. Veja, né? O privado, o mercado, não está se endividando. Por quê? Porque não está investindo, não está contraindo empréstimos. Né? Reparem bem que quando o país entra num período de maior crescimento econômico, não é apenas o Estado, mas as empresas também contraem dívidas porque estão investindo, estão adquirindo empréstimos para fazer investimentos, né? Para crescerem. Né? No período da ditadura tu não tem isso, é mais uma característica da precariedade econômica. Né? Ninguém quer investir, ninguém quer arriscar nesse período. Ao ponto que em 64 a dívida externa do país estava em torno de 3 bilhões de dólares. 20 anos depois, ela se multiplicou por 30 vezes. Quando os militares saem do poder, em 85, a dívida está beirando 100 bilhões de dólares. E é a maior dívida externa do mundo no período. Né? O país triplicou, né? Multiplicou por 30 vezes, não é triplicou, né? Multiplicou por 30 vezes a dívida nesse período. Aqui uma outra charge, essa do Ziraldo do Menino Maluquinho. Ziraldo também era parceiro do Enfio no Pasquim, que é um jornal de humor e protesto. O humor é uma forma muito interessante de questionar, né, sistemas autoritários. Embora, como eu disse, muitas dessas charges não vieram a público, ela é de agosto de 74, mas muitas não vieram a público, foram censuradas. Né? E mais tarde elas vão ser tornadas públicas, né? Mas é um questionamento justamente desse endividamento do país, né? Diz a pessoa na mesa da cozinha da família, diz a pessoa que é a mãe, né? Representada ali. Só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos. E aí o pai olha para o menino, tadinho, porque alguém vai arcar, né? Alguém vai pagar por isso. Alguém vai ter que arcar por isso.
A concentração de renda é outra coisa característica do período da ditadura. Alguém vai dizer, ah, mas ali no período do Vargas também. É, verdade, mas aqui nós temos um período em que está havendo uma construção do Estado, uma construção do capitalismo no Brasil, né? Saindo daquele sistema oligárquico lá do café com leite para o capitalismo. Então, tu tem, de fato, grupos que estão se favorecendo disso, mas né, é um período curto e aí depois os investimentos do Estado eles começam a mostrar resultado quando há uma diminuição da concentração de renda, né? Ou seja, outros grupos dentro da população estão concentrando renda, não é só as grandes elites. E aí vem, né? E está caindo muito, né? Estava chegando a um dos menores patamares da história do país, né? A desigualdade social vista através da concentração de renda. E aí com a ditadura ela se agrava de novo, né? E, inclusive chegando a patamares muito altos no final da ditadura, justamente por conta da grave inflação. A inflação é sempre uma situação em que a transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, a inflação devora principalmente a renda dos mais pobres, né? Então, né, esse período vai ser um período do qual a concentração de renda aumenta muito. Quer dizer que a desigualdade social aumentou muito. Não por acaso é um período que nós vamos ter um êxodo rural muito grande, né, no qual a população é expulsa do campo e se concentra nas cidades. Os coronéis, aquelas oligarquias rurais lá da República Velha, elas vão se favorecer muito com a ditadura. Lembrando que esses grupos sempre foram inimigos do varguismo, né, do getulismo, dos grupos getulistas. E com a volta da ditadura, que vai interromper justamente né, o papel dos partidos getulistas na sociedade, nós temos a retomada do poder dessas elites oligárquicas. E o campo vai ser um espaço marcado por muita violência nesse período. Uma violência privada, característica do período dos coronéis, que acaba não entrando nos índices de violência, de assassinatos de modo geral, promovidos pela ditadura, embora indiretamente estão ligados a ela. A gente tem os 400 e poucas vítimas oficiais do Estado, mas tu tem também as vítimas do privado, né? E aí tu tem as enxadas paradas, né? Os trabalhadores rurais não estão produzindo, estão sendo expulsos, a terra deles está sendo tomada, e as cidades inchadas e paradas, né? Por conta do crescimento da população urbana, do deslocamento do campo para as cidades, e é claro também por conta disso da marginalização dessa população e, por consequência de tudo isso, também a violência que esse processo de desigualdade vai gerar nas cidades. Quem lembra do Cidade de Deus vai lembrar que bem no começo, né, quando a Cidade de Deus está nascendo ali, é justamente essas pessoas que estão sendo expulsas do campo, que acabam sendo removidas para as periferias das cidades. Não é por acaso que o índice de população no campo caiu para menos da metade do que era entre 1960 e 1990, né? Despencou, né? Em 1960, antes do golpe, 55% da população estava no campo. Né? Em 1990, né? 30 anos depois, é 25% praticamente da população, um pouquinho menos de 25% da população é que vive ainda no campo. E as cidades inverteram a situação. Em 1990, tem 75% da população vivendo em zonas urbanas, né? E não mais em zonas rurais. É uma população que foi expulsa, né? E não encontrou o seu lugar nas cidades, né? Ela é expulsa no momento em que o país está mergulhando numa crise econômica, numa crise que vai produzir mais injustiça, mais desigualdade. Essa população não chega nas cidades e encontra oportunidade, ela chega nas cidades e é empurrada para as favelas, para os morros, para as vilas, né? Retratando essa situação de crise que o milagre econômico não conseguiu esconder, embora ele endividou o país por muito tempo, isso criou uma maquiagem. Como eu disse, o mesmo Médici que lançou o Cruzeiro em 1970,
tinha um cruzeiro, né? A nota de um cruzeiro. Lançou a nota de um cruzeiro, e daí tinha as notas de 1, de 2, de 5, de 10. Mais tarde vai ter a de 50, que já é um valor muito alto para o padrão. O mesmo Médici, né? 3 anos depois, novembro de 72, ele está lançando a nota de 500 cruzeiros, como se a gente tivesse lançado agora uma nota de R$ 500, né? 3 notas, menos, né? A renda média da população hoje, R$ 1.400, é menos de 3, seria menos de 3 notas dessas, se fossem notas de R$ 500, para fazer uma comparação sempre. Então, significa que tu está lançando uma nota muito alta. Por quê? Porque a moeda está perdendo valor. E aí tu te obriga a lançar uma nota mais alta para comprar as mesmas coisas que antes tu comprava com uma nota de 10 cruzeiros, de 5 cruzeiros. Em 3 anos, né, a moeda, né, perdeu 500% do seu poder de compra, já que a gente tinha um cruzeiro lá e agora temos 500 aqui, né, da menor para maior nota nesse período. Né? Os anos 70 são os anos marcados por isso. A crise, a ditadura é sinal, né? Ela é a crise. Crise econômica, crise política, mas ela também é a crise econômica. No final da década de 70, né, em 78, um único dólar valia 21 cruzeiros. A situação se agrava muito mais quando a gente pensa que em 79, um ano depois, o mesmo dólar custava 43, mais do que dobrou, 43 cruzeiros. Imagine o dólar hoje custando R$ 43, ele está a 4 e pouco, né? Imagine ele chegando a R$ 21, chegando a R$ 43. A inflação também no mesmo período, em dezembro de 78, era de 41%. É um número assustador, um número absurdo. Mas um ano depois, em dezembro de 79, ela era de 77%. Praticamente dobrou também nesse período. E aí o próximo ditador, o Geisel, né? O Castelo, Costa e Silva, o Médici e agora o Geisel. O Geisel, em 78, lança a nota de 1.000 cruzeiros. Pensem bem, era lá em 70, um cruzeiro. Agora nós estamos chegando 8 anos depois na nota de 1.000 cruzeiros. Isso significa, né, que a perda continua se acelerando muito. Né? Essa nota ela trazia a efígie do Barão do Rio Branco e ela vai criar um meme na época. Né? Um meme que eu conheci bem, eu já estava no mundo, né? Que era o Lá vai Barão. Então, tinha criado esse meme, né? O Lá vai Barão. Por quê? Porque qualquer compra que tu fazia, tu usava uma nota dessas. Então, lá vai Barão, lá vai Barão. Então, tu chegava no mercado, na venda, né? Tu ainda não tinha muitos supermercados na época, só em grandes capitais. Chegava na venda no mercado e lá vai barão, né? Abria a carteira e ia um barão, 2 barão, 3 barão para fazer compra. Então lá se iam os barões do bolso, lá se iam os barões da carteira. E aí criou esse meme, lá vai barão. Né? Mas isso também é uma reforma monetária disfarçada, né? Maquiada. Na verdade, tu está substituindo a moeda, né? Mas tu não cortou os zeros, né? Em vez de tu cortar os zeros e fazer uma nova moeda, que tá fazendo, tá emitindo uma nota com valor cada vez maior, um valor que é um valor artificial, na verdade, porque ele, embora pareça muito alto, ele não representa, de fato, um crescimento do poder de compra da população, ao contrário, né? Ela está perdendo poder de compra. Quanto mais tu emite dinheiro com valor mais alto, significa que os preços subiram mais e tu não está conseguindo dar conta disso. Mas a história não para por aí, né? Que uma outra charge do Ziraldo é 79, a anistia está chegando, agosto de 79, a censura está sendo, né, tá caindo também, né, a censura. A ditadura vai entrar num período né, de cada vez maior fragilidade política e econômica, ao ponto de, né, caminhar para o fim dela. Está caminhando para o fim dela, mas está controlando esse fim. Eles vão chamar de um processo progressivo né, de ida para a democracia. É uma tutela, né, a transição democrática, uma tutela, uma transição que vai durar 5 anos. E aí o Ziraldo brinca aqui, que eu digo 50%, põe aí 50%. E aí alguém pergunta, o senhor está falando da inflação ou da anistia? Né? Qual é? Porque eram os assuntos da época, né? Anistia e inflação. Né? Aqui, por exemplo, 79, né? O Estadão
é agosto de 79, né? E a psicose da gasolina, né? Por quê? Porque tá faltando gasolina. Aumento na taxa, né? Tá faltando gasolina. Aqui tem uma bomba, ó. Não dá para ler o que está escrito nela, né? Mas eu vou mostrar para vocês a escassez de gasolina. As pessoas estão paradas nas ruas aguardando há dias, né? Falta gasolina porque ela tá muito alto, o valor está muito alto, né? Nem os postos estão conseguindo comprar porque o valor está ligado ao dólar, falta gasolina. E quando tem, ela tá muito alta, onde tu consegue comprar, o valor é muito alto. Então aqui tá o que estava escrito naquela matéria ali, né? Acabou a gasosa. Não tem. Mesmo se tu tivesse dinheiro, não tinha. E se tu tivesse dinheiro também era um assalto, né? Era um verdadeiro assalto os preços na época. Estão falando de 79. Ah, naqueles tempos eram tão bons. Eram bons sim, né? Muito bons que eram, né? Mostrando que eles eram bons. Em setembro de 81, o quinto e último ditador, o general Figueiredo, que se tornou célebre pelas, né, pelas frases criminosas e racistas dele, como uma famosa frase dele, que tem um vídeo gravado dele falando, inclusive, que ele disse que estava na Bahia e as baianas vieram abraçar ele e ele foi pro hotel e tomou um banho, 2 banhos, 3 banhos, esfregava, diz ele, e não saía aquele cheiro de crioulo. Ele diz isso. Né? O Figueiredo faz uma nova reforma monetária, que eles não falam assim de novo, né? Eles não estão dizendo que estão trocando a moeda. Eles estão emitindo moeda nova. E aí o Figueiredo lança a nota de 5.000 cruzeiros. Imaginem se tu tem que fazer uma nota hoje de 5.000 reais. Né? Então, uma nota de 5.000 cruzeiros é um sinal da destruição da economia, da pulverização da moeda. Isso aqui foi uma reforma monetária, eles trocaram de moeda, mas não chamaram disso, porque eles emitem novas notas também. Não é só essa aqui. Eles vão emitir novas notas, uma nota de 200 cruzeiro, que não tinha, vão trocar notas, né? E é um sinal evidente, né, da insolvência da moeda. 5.000 cruzeiros. É setembro de 1981. A inflação estava chegando a 108%. Hoje ela está em média de 4%. Né? E nós estamos aí preocupados com o preço da gasolina, com o preço da carne, com o preço do arroz, com o preço do tomate. Imagine uma inflação chegando a 108%. Né? Isso é a ditadura. Né? Isso é o seu general Figueiredo. É, setembro de 81. Mas em novembro de 84, o mesmo Figueiredo lança a nota de 50.000 cruzeiros. Imagine, sempre vou se insistir nessa comparação, porque é a moeda que está vigiando na época, né? Então, nós podemos comparar com a nossa situação atual, com a nossa moeda atual. Imagina se emitisse uma moeda de 50.000 reais. Uma nota de 50.000 reais. Hoje tu sai na rua com nota de 50.000 reais. Quem é que ganha 50.000 reais? Alguns juízes, alguns generais, né? E imagina, né? Uma nota, né? Isso significa que o salário da população não valia mais nada. Eu tinha uma época que eu recebia 26 notas dessa. Eu brinco com os alunos, eu dizia que eu era milionário, porque eu recebia 13 milhões de cruzeiros. E isso dava 26 notas dessas, né? E eu era milionário. A inflação em 84, novembro de 84, daqui a 4 meses a ditadura vai apear do poder formalmente, embora ela vai continuar, os ditadores vão continuar tutelando o país por mais alguns anos. E a inflação estava em 215%, 215, né? Não é 15, que seria 3 vezes a nossa, 4 vezes a nossa, né, atual. É 215. E o dólar, mostrando, revelando a destruição da moeda brasileira, da economia, quando a moeda é destruída, é a economia que é destruída, mostrando a destruição da moeda, da economia, o dólar custava 2.800 cruzeiros. Imagine o dólar custando hoje 3.000 reais, um dólar custando 3.000 reais. Acabou, né? Acabou a economia, acabou o país. Né? Tanto que acabou a ditadura também. 3 meses depois, 4 meses depois, o Figueiredo está apeando do poder, entregando o poder para os civis. O problema é que nós vamos herdar depois do Figueiredo o Collor e o Sarney, que eu já vou falar deles. Né? Mas é março de 85, os militares saem do poder.
A inflação estava descontrolada, o desemprego era um troço assustador. Faltava papel higiênico, faltava carne, faltava leite, faltava, né, azeite, faltava gasolina. O dólar ia terminar em 1985 custando praticamente 10 mil cruzeiros, olha só, né? Nós estávamos aqui, ó, né? 4 meses antes ele estava custando 2.800. 4 meses depois, né? Um ano depois, praticamente, que eu estou falando lá de dezembro, né? Ele vai estar custando 10 mil cruzeiros. Imagine o dólar custar 9.800 reais. 10 mil cruzeiros, um único dólar. Né? Ninguém leu errado, né? É 9.855 cruzeiros que valia o dólar. E o salário mínimo nessa época devia ser o quê? Uns 70 cruzeiros, pouco mais. Né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar de cabeça quanto que era. Não, mas eu tô bloqueando, não. É claro que não era 70 cruzeiros, né? O dinheiro não valia nada, ele devia ser uns 600 mil. O salário mínimo devia ser uns 600 mil. Eu ganhava, na época, cheguei a ganhar 13 milhões, né? Então, o salário mínimo devia estar perto de 1 milhão de cruzeiros. Imagina, não valia nada, né? Nada. Né? Mas, né? Mas enfim, imagine isso, né? Situação dessas, né? E aí, claro, nós herdamos o Sarney e o Collor. Aqui uma manifestação das pessoas pedindo carne, né? Queremos carne para comercializar e comprar. O cara tá tocando um tipo de um berrante aqui, né? E congelem a fome, tá escrito lá atrás, né? Que não tinha, né? Tem manifestação pedindo carne, não tinha carne. As pessoas mesmo tivessem dinheiro, não tinha carne para comprar, porque, né, a economia se destruiu de uma maneira tal que, né, por exemplo, assim, o produtor, o criador, não valia a pena ele vender o boi, ele não ia ganhar nada, ele ia perder dinheiro vendendo boi, então ele guardava o boi, ficava com o bicho no pasto, porque o bicho valia menos do que quando ele comprou, por exemplo, quando ele começou a engordar, ou que investiu, porque o dinheiro desapareceu, né? E aí, claro, com a saída dos militares, chegou o Sarney e depois o Collor. Ambos, o Sarney eleito indiretamente, ele era o vice do Tancredo, o Tancredo morreu, aquela coisa misteriosa, morreu e não assumiu. Foram eleitos pelo Congresso, não teve eleições diretas para presidente. E aí, em 85, o Congresso, com partidários dos militares ainda, elegeu, né? Teve uma eleição disputada entre o Tancredo Neves, aquele que foi ministro da Justiça do Getúlio, que depois negociou o parlamentarismo para garantir a volta do Jango para o Brasil em 61, quando o Jânio Quadros renunciou. O Tancredo ganha, o vice dele é o Sarney, ele faz uma aliança com uma ala que tinha sido ligada à ditadura, no caso o Sarney, para com isso conseguir enfrentar o apoio da ditadura dentro do Congresso. A ditadura lança o Maluf, que é um notório ladrão, um dos ladrões mais famosos da história do Brasil. O Maluf perde para o Tancredo, mas o Tancredo morreu e não assumiu. Fica o Sarney. Em 89 tem eleições e o Collor ganha por 3% de diferença. Ele ganha do Luiz Inácio Lula da Silva e se torna o presidente numa campanha que a Globo manipulou muito as eleições e o Collor se torna presidente. Ambos são profundamente ligados com a ditadura que tinha acabado de terminar. Ambos, de alguma maneira, portanto, garantem a transição segura para os ditadores, que garantiu, que assegurou que eles não seriam incomodados, não responderiam pelos crimes da ditadura. Ninguém respondeu nunca no Brasil, né? Tanto Collor quanto Sarney têm esse passado. Mas eles também vão herdar a tragédia, né? A destruição do país que a ditadura deixou. A ditadura não saiu do poder porque quis, ela caiu do poder porque não tinha mais condições de sustentar por conta da crise econômica que ela gerou. E aí o Sarney e o Collor vão enfrentar isso, vão tentar enfrentar, vão fracassar. Os dois fracassam na tentativa de conter a inflação. O Sarney ele troca 2 vezes de moeda, quer dizer que a moeda acabou 2 vezes durante o governo dele. A moeda se desintegrou a tal ponto de que não era mais possível continuar usando a moeda, ele teve que criar novas moedas para tentar controlar a inflação. O cruzado em abril de 86 e o cruzado novo em janeiro de 89.
Além disso, ele fez congelamentos de preço, tentando conter a inflação. 3 congelamentos. E no final de 89, quando está terminando o governo dele, a inflação foi de 1973%. Como eu disse, a nossa está aqui, né? 3%. 1973%. Imagine carne, feijão, qualquer coisa nessa época. Impraticável, né? Não existia. O país estava destruído. Né? Não havia referência para nada. Né? A moeda estava acabando. Ele trocou 2 vezes de moeda porque a moeda acabou. E aí ganha o Collor. E o Collor também vai tentar uma série de medidas, entre elas o confisco da poupança dos brasileiros. Assim que o Collor se elege, que ele toma posse em março de 90, ele confisca a poupança das pessoas. Ou seja, se tu tem dinheiro na poupança, tu não podia mexer, o Estado confiscou. Foi uma medida desesperada e que vai acabar muito rapidamente com a popularidade dele para tentar conter a inflação. Na visão dele, do grupo dele que estava no poder, se não tivesse dinheiro circulando, as pessoas não iam ter dinheiro para comprar nada e por conta disso os preços iam ser obrigados a baixar. Se tu não tem quem compra, o preço tem que cair. E por isso eles tiraram o dinheiro da mão da população. Não deu certo. 6 meses depois dessa medida de confisco da poupança, eles começam a lançar novas moedas. O Collor lança 2 moedas. Aliás, desculpa, ele lança uma moeda. O Sarney lançou 2, ele lança uma moeda, que é a volta do Cruzeiro, ele muda do Cruzado para o Cruzeiro. Lança uma moeda e, né, em novembro de 90, ainda, né, primeiro ano do poder dele, ele já está lançando uma nota de 50 mil. 50 mil. Né? E alguns meses depois, em julho de 91, ele está lançando a nota de 100 mil cruzeiros. Quer dizer que, né, de novo, a moeda acabou. E acabou, e com ela também acabou o governo dele. Né? Em dezembro de 92, ele é afastado, derrubado do poder por um impeachment, né? Acusado de corrupção. É o ano que nos livramos dele. Vai comemorar a revista Veja, que fez campanha para ele, que ajudou ele a se eleger, e depois vai ser dezembro de 92, o ano que nos livramos dele. Com a queda do Collor, assume o Itamar Franco, que era o vice dele. Né? E o Itamar também vai tentar, por 2 vezes, acabar com a inflação, tendo que trocar de moeda. Né? Ao ponto de que em janeiro de 93, vejam bem, né, o Collor cai em dezembro de 92, no primeiro mês do Itamar como presidente, ele é obrigado a lançar uma nota nova, nota de 500 mil cruzeiros. Foi aqui, gente, eu falei errado lá, quando eu disse que eu ganhava 26 notas daquela. Aquilo era a nota de 50 do Figueiredo, não faz sentido. Foi aqui, ó, tá? Aqui, nesse período aqui que eu ganhava os milhões, não foi lá, tá? Esqueçam o que eu disse lá atrás. Aqui que eu ganhava 13 milhões de cruzeiros, tá? Não foi lá atrás. E troquei, né? A gente vai ficando velho e vai trocando as ideias, né? Imagine uma nota de 500 mil reais hoje, né? Significa que o dinheiro não vale mais nada. É uma medida desesperada e aí, né, por conta disso, o Itamar vai também tentar trocar de moeda 2 vezes, né? Ele lança o Cruzeiro Real em agosto, né? No mesmo ano que ele lançou essa nota de 500 mil reais, né? O dinheiro acabou, não, né? A moeda acabou, se desintegrou, 500 mil, imagina uma nota de 500 mil. Né? E aí, em agosto de 93, ele lança o Cruzeiro Real, uma nova moeda. Ela não dura um ano, ela se desintegra também por conta da inflação. No final de 93, desse ano que ele lançou o Cruzeiro Real, a inflação é de 2.500%. Vejam bem aqui, ó, 7% é o dobro da nossa, né? 2.477% a inflação de 1993. E aí ele lança uma segunda moeda, o real, em julho de 94, que vai ser um plano muito duro de corte de investimentos, de corte de salários, de uma moeda que vai ser jogada para ser paritária com o dólar, quer dizer, R$1 vale $1, né? E há um custo de um desemprego muito grande, a economia vai praticamente ser paralisada, as exportações param, né? Mas, né, finalmente, com um custo muito alto, o desemprego no Brasil vai se tornar o segundo maior do planeta nesse período. Né? Só perde para a Índia, mas a Índia tinha uma população 6 vezes maior que a brasileira. Finalmente, em julho de 94, a inflação é controlada com o real, que é a moeda que nós temos até hoje, né? E com
com o controle da inflação, a economia começa, mas ainda não vai se estabilizar. Ou seja, o país estava desde 1967 nessa espiral, né, inflacionária, nessa crise inflacionária, que nos anos 80 se tornou o que a gente chamava de hiperinflação, ou seja, uma inflação completamente descontrolada, como ninguém mais no mundo tinha, e ao ponto de consumir 5 moedas durante o período democrático, e consumiu mais 6, na verdade, durante a ditadura, do qual eles só assumiram uma lá, aquela de 67. E aí, finalmente, em 94, o país começa a se estabilizar, mas é um custo de desemprego assustador. Tinham filas de pessoas procurando emprego de gari no Rio de Janeiro, era uma fila com 15 mil pessoas numa matéria para vaga de gari, e tinham engenheiros, advogados na fila tentando ser gari por conta do desemprego que vai se gerar nesse período todo. Né? E até que em 98 o real ainda é desvalorizado, ele perde 40% do poder de paridade dele com o dólar, né? Já em 98, mas o país, agosto de 98, ele já está muito desvalorizado em relação ao dólar, mas o país está se estabilizando, ao ponto que nós temos a moeda. Ainda assim, vão custar anos de desemprego, de baixíssimos salários, né? De falta de investimento público, nós ainda estamos pagando. Em 98, nós ainda estamos pagando a conta da ditadura, né? Aqui. Ao ponto que em 98, né, os jornais vão dizer, né, os anos 80 foram a década perdida. Os economistas vão dizer que os anos 80 foi a década perdida. Mas, né, outros economistas vão dizer que os anos 90 também estão ficando para trás, né, que estão sendo até pior do que a década de 80, a década de 90, por conta do custo econômico que a ditadura deixou para o país, né, a tragédia econômica. Alguns dados para concluir, né, a educação, aquele tempo era tão bom, a educação era um troço trágico, né, nos anos 70, né, a gente pode ver ainda assim o tempo que as pessoas paravam na escola, por exemplo, comparado com os 2017, por exemplo, que esses dados aqui, né, e eles têm, né, tempo de anos de estudo de negros, de mulheres, de homens, né, e como mudou, né, a situação, como mudou em termos de conquistas, né, na democracia. Aqui os investimentos também, que eram menos de 3% do PIB, né, da riqueza que o país gerava, investido em educação, né, isso já no final da ditadura, antes ainda era pior. E aí depois, né, com a democracia, esses investimentos começam a subir, né? Sem investir em educação não tem futuro. A saúde pública, por exemplo, em 1976, no auge da ditadura, no auge da repressão, né, os hospitais públicos eram responsáveis por apenas 2,6% das internações. Quer dizer que essas pessoas ficassem doentes iam para onde? Né? Não tinha hospital, né? Não tinha hospital, e o que tinha assim era muito precário. Né? Só 2%. Hoje inverteu. Né? Hoje o SUS é responsável por 94% em média das internações. E 98% das internações eram em hospitais particulares, ou seja, saúde só para quem tinha dinheiro, né? Ela não era universal, ela não era considerada um direito para a população, como vai ser depois de 88, com a democracia. Né? Investimentos em saúde entre o início da ditadura e a democracia praticamente se multiplicou por 7, né? De um para outro, mais de 6 vezes pelo menos se multiplicou em relação ao período da ditadura, né? Porque aqui não mudou praticamente nada, a ditadura passa todo o seu auge sem investir, ó. Investimento em saúde, só na democracia. Então era muito bom naquele tempo, né? Mortalidade infantil também, né? Despencou com a democracia. De cada 1.000 crianças que nasciam, 120 morriam por conta das mais variadas situações, doença, desnutrição. Né? Hoje é 14. Para cada 1.000 nascimentos, 14 crianças, né? Não sobrevivem ao primeiro ano de idade. A violência, eu também nem preciso discutir isso, Cidade de Deus é um exemplo típico, mas a violência lá vai ser, né, um quadro muito grave, vai se agravar muito com a desigualdade social durante a ditadura. Né? As taxas nunca foram baixas e com a crise
gerada, né, pela ditadura e depois com as facções que vão surgir, como o PCC, as guerras, elas vão aumentar muito, mas depois voltam a cair, né? 2012, ó, isso aqui ainda é Dilma Rousseff, os índices de violência eram anteriores aos da ditadura, praticamente, ó. Que não eram baixos, né? O Brasil nunca foi um país com pouca violência, ao contrário, né? Sempre foi um país muito violento, mas na ditadura não era diferente. Tinha muita violência, mas tinha muita censura que não permitia que parte dessa violência fosse tornada pública, né? Voltamos àquele índice lá da desigualdade social. Agora, porque ele aqui tratando, ele mostra os governos, né, os diferentes governos, para a gente ver como o país atravessou, né? Esse período de desigualdade cresce muito na ditadura, fica de herança para o Sarney, Collor, Itamar Franco, né? Fernando Henrique começa a cair nos governos do PT. Não apenas porque os governos petistas fizeram investimentos, mas também, é verdade, tem que se dizer, por conta de que a crise deixada pela ditadura começa a ser, né, finalmente controlada no final dos anos 90, a um custo muito grave, muito alto, mas começa a ser controlada. E os governos do PT são governos que vão investir muito, mas também vão pegar um período em que, né, o pior do que a ditadura deixou de crise está ficando para trás, né? Aqui, para concluir, a gente tem uma média, né, dos governos, né? Inflação no período do Dutra, que sucedeu ao Getúlio, foi de 13%, é um período de crises, né? Tentativas de golpe, né? Aí o Getúlio não termina o governo, a inflação no final do Juscelino, 3 tentativas de golpe contra o Juscelino, chegou a 30%, mas depois cai, e aí no período dos militares ela vai a 90%. Aí o Castelo faz aquela reforma em 67 com o Cruzeiro Novo, a inflação cai por um tempo, por conta da troca da moeda, e volta a disparar, né? Quando chega no Figueiredo, ela já está disparando, ao ponto de quando o Figueiredo sai do poder, ela está em 230%, e quando o Sarney sai do poder, ela vai estar em mais de 1000% a média, né? E quando o Collor sai, o Itamar vai ter uma inflação média nos anos de poder dele, isso é uma média dos anos de 900%. E aí vem o real e finalmente a inflação se estabiliza com a média de 10% de inflação no período que Fernando, nos 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso. Mas então, como eu disse bem no início, a gente não está falando aqui da violência, do Estado, da repressão, dos desaparecimentos, dos estupros, da tortura, das perseguições. A gente está olhando apenas para a questão da situação econômica, né, do que a ditadura produziu em termos de crise econômica, da incompetência, da tragédia administrativa que ela implicou para o país. É impossível para quem viveu e tem memória disso, né, olhar para trás e não dizer que foram os piores anos das nossas gerações, né? Na minha, eu que tenho pouco mais de 50 anos, né, peguei os piores anos, né, da minha vida ainda nesse período. Né? Minha família teve muita dificuldade nesse período, muita dificuldade. Os anos 80 foram anos de muita dificuldade para minha família, para as famílias dos meus vizinhos, dos meus amigos. Né? Não sei como que as pessoas conseguem ainda dizer não, naquele tempo era melhor.